Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Muito bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live da nossa série Sonho, Superação e Sucesso. Hoje nós vamos receber mais uma vez uma pessoa muito especial, que eu já vou aproveitar para colocá-la aqui, para já chamá-la aqui, para deixar a nossa live mais bacana. Vamos esperar a doutora Cássia entrar. Já fiz o convite aqui para ela. Enquanto isso, pessoal, já vai clicando aqui no aviãozinho, vai chamando pessoas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana aqui na live. Nós vamos falar sobre cidadanias europeias. A gente vai ter a participação da doutora Cássia Schaefer, que é uma especialista nesse assunto, e também ela é a fundadora da empresa Eurocidadanias. Então vale muito a pena para quem quiser conhecer sobre esse assunto, além da história dela, que é super bacana. Ela vai contar um pouquinho para a gente da história dela também. Então, vale a pena, se você quiser chamar os seus amigos, vale bastante a pena conhecer e conversar com a Cássia. Deixa eu só chamar mais uma vez ela aqui. Agora sim. Boa noite. Boa noite, Antônio. Tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo ótimo. Que bom te receber aqui. Obrigado, em primeiro lugar, já te agradecendo desde já pela tua participação. Uma honra ter você aqui no canal, Cássia, trazendo a tua experiência, colaborando com esse projeto tão bacana que a gente tem, chamado Sonho, Superação e Sucesso. E você é uma pessoa que cabe nesse nome, no nome dessa live perfeitamente, né? Então, de antemão, muito obrigado pela tua presença. E olha só que interessante, já tem gente perguntando já por causa desse nome Não, bacana do projeto. inicialmente, né, eu que agradeço o convite, né, a honra é minha, estou me sentindo uma artista, Ah, tá participando desse quadro que eu adoro, que eu sigo, sempre fico ouvindo, né, sempre tem uma lição para você começar seu dia mais feliz, né, traçar um objetivo, e espero poder contribuir. E te agradeço de coração pelo convite. Muito bacana e esse trabalho que você realiza é lindo. eu que te agradeço. Eu que te agradeço de coração de você estar aqui. E como eu te falei, já está começando a aparecer perguntas aqui. Pessoal, já estamos com a Cássia aqui. Cássia, você me permite chamar de Cássia? Porque às vezes eu vou falhar o doutora Cássia aqui e vai escapar. Imagina, por favor. Então, pessoal, a Vamos, Cássia já está com a embora gente. seja doutora, a gente fica com Cássia. Certo, tá certo. Então vamos aproveitar, pessoal, já chamo a galera para estar participando aqui. Já estamos com a Cássia ao vivo aqui. Se você está vendo a gente ao vivo, obrigado pela tua presença aqui. Se você está vendo esse vídeo depois, gravado, fique à vontade também, mande perguntas que eu faço questão de repassá-las para a Cássia. E já vou começar com a primeira da noite aqui, né? Já começam a perguntar, poxa, quem é a Cássia? Quem é a Cássia? Quem é a Cássia? Então vamos lá. Cássia, conta um pouquinho para a gente, para o público que está te vendo agora. Conta um pouquinho da tua história, né? Quem é você, como você chegou até onde você chegou hoje, né? Poxa, fundou a Eurocidadanias, mas assim, a gente está vendo o fim. Mas eu acho legal você contar para esse pessoal todo. Quem é a Cássia? Onde você começou? Conta um pouquinho da tua história para a gente. Tá bom, vou ver se eu consigo, né? Eu tenho um problema, eu falo demais, tá? Então, por favor, se eu me alongar, você me corta, né? Na verdade, acaba sendo uma história bacana, uma história bonita, né? Que eu acho que encaixa muito no que você fala, né? Sonho, superação e sucesso, né? As pessoas que me conhecem e que me acompanharam, né? Sabem o quanto foi difícil todas essas transições que eu fiz, né? Eu morava no Brasil, hoje eu não moro no Brasil, tá? Eu moro em Portugal, mas já morei na Alemanha também.
E estou nesse Brasil maravilhoso, né? Nesse calor. E, na verdade, eu sou formada em advocacia, sempre trabalhei na área. E chegou um momento da minha vida que eu achei que não fazia mais sentido continuar aqui. Eu desacreditei de algumas coisas e quis buscar um algo novo. Foi quando eu me aventurei com a minha família a sair do Brasil, né? Com um container, 40 pés, high cubic, tem previsão de volta, né? E a gente escolheu como destino a Alemanha, pelo meu marido ter ascendência alemã, por eu gostar da cultura, por eu já ter estudado lá, e resolvemos mudar. Minha filha, meu marido e eu. E todo mundo fala, né? Hoje eu trabalhando nessa área, que você tem que ter um planejamento assim muito grande para você fazer qualquer coisa da sua vida, né? Não é só sair do Brasil, né? Qualquer coisa que você for executar, você tem que ter um planejamento. Eu fiz tudo direitinho, eu me planejei, saí daqui com plano A, B, C e talvez o D, né? E todos deram errado, né? Todos. Foi uma sequência de erros, né? E foi engraçado que eu falei, meu Deus, e agora, né? Eu preciso me reinventar, mas eu só sei estudar, né? Só conheço as leis, o que eu faço? Foi quando eu parti, né, para ser uma advogada europeia, né? Foi quando eu me tornei uma advogada em Portugal. Por conta, até facilitou por conta de um acordo que o Brasil tem com Portugal. E aí eu me tornei uma advogada portuguesa, mas eu queria mais, eu queria ser uma advogada alemã. E aí foi muito legal, porque eu falo que a Alemanha me ensinou a crescer, a vencer, a sofrer, e tudo foi difícil, né? Assim, tudo na Alemanha eu fiz 3 vezes, Antônio. Eu não tenho vergonha de falar, porque assim, você tem que insistir até você conseguir, né? Às vezes eu vejo que as pessoas desistem no primeiro empecilho, né? E falam, isso não é para mim, não vou fazer. Comigo foi sempre na terceira vez, parece até piada, né? Mas carteira de motorista, terceira vez que eu passei. A primeira, quase, a segunda, mais ou menos a terceira eu passei. Curso de alemão que eu precisava ter o C1 para ser advogada. Primeiro, reprovei. Segunda, reprovei de novo. Na terceira, passei. Né? Prova do exame para ser advogada. A primeira, reprovei. A segunda foi muito próximo. E a terceira, eu gabaritei. Né? E aí, né, eu falei, poxa vida, né? Aí eu já estava com 3 carteiras no Brasil, Portugal e na Alemanha. E aí eu fui tentar competir com o alemão, que é engraçado, que é um povo altamente especializado, né? Se você, por exemplo, estiver esquiando, machucar o joelho, for numa loja e querer comprar alguma coisa, a pessoa que vai te atender, ela vai falar tudo sobre o joelho, ela vai te indicar exatamente o que você precisa, né? Agora, se for pé, tem que ser outra pessoa. O joelho é só com aquela, né? E aí, começando a entender essa filosofia, eu falei, poxa vida, eu preciso fazer uma coisa que o alemão não faça, né? E para eu ter sucesso nessa terra, né? Foi quando eu falei, poxa vida, né? Eu estudei tanto. E no passado, no meu passado, né? Eu fazia cidadanias, fiz a minha e fazia para amigos. As pessoas sabiam que eu conseguia fazer e me procuravam. Cara, você não quer me ajudar? Ajudo, não tem problema. Mas não fazia isso de uma forma profissional. Foi quando me deu um estalo e eu falei, poxa vida, eu vou me especializar em leis de nacionalidade. Porque o alemão não faz isso. Ou ele conhece só a lei alemã. Então, eu vou conhecer a lei italiana, a lei portuguesa, a lei brasileira, tudo que diz respeito à nacionalidade. E fui muito fundo nisso. Foi quando surgiu a Eurocidadania propriamente dita como uma empresa, né? E aí eu comecei a trabalhar com isso e comecei a me apaixonar, porque eu achei que estava trabalhando com leis, e na verdade eu estava trabalhando com sonhos de pessoas, né? E através disso, né, se a gente pode falar de sonho, superação e sucesso, era um sonho ter uma nova experiência de vida, tentar recomeçar num outro lugar
né? Então eu trabalhei para isso, né? Eu acho que eu sonhei, né? E às vezes eu até brinco. As pessoas falam, não, mas eu sou velho. Eu falei, gente, nunca é velho para se ter um sonho, né? Ou correr atrás de um sonho, né? Sempre há tempo, né? A mesma coisa. Faça uma coisa que faça seus olhos brilharem. A gente sempre tem que estar correndo atrás de coisas que nos dão prazer. E a grande verdade é que tudo isso me trouxe um feedback tão bacana, né? De histórias, de sonhos, e que cada vez fez com que eu estudasse mais para poder realizar esses sonhos. Então, essa é mais ou menos a minha história, tá, Antônio? Resumindo, senão eu ficaria aqui até o final da live contando tudo. Que é uma história muito rica, né? Eu acho bacana isso que você contou pra gente, porque muita gente que está assistindo a gente, está vendo essa live agora, seja aqui ao vivo com a gente, seja numa gravação, eu costumo falar muitas coisas que você colocou na prática aqui, sabe, Cássia? Você, no resumo da tua história, você contou coisas bem interessantes. Primeiro, nunca foi a primeira vez, né? Então, assim, você sempre teve o quê? Insistência, você teve disciplina, você acreditou, você teve constância, né? Se aquilo é o que eu quero e eu sei que eu tenho competência para isso, eu sei que isso vai ser importante para mim, cara, vai lá, insiste. Cada um do seu jeitinho, mas insiste, não desiste, né? E você trouxe essa história real da tua vida. Outro ponto que você falou que eu acho bem interessante, tem tudo a ver com o que a gente conversa aqui. Não basta você ser mais um. Você precisa ser especial, você precisa se destacar, né? Eu falo sempre assim, quando você quer se destacar, às vezes não é buscar coisas novas na sua vida, às vezes é você se tornar melhor no que você já faz muito bem. Foi exatamente o que você fez, né? Você foi lá e pegou e falou assim, olha só, advogado eu já sou uma excelente advogada, mas agora eu quero ser uma advogada na Alemanha, né? Agora eu quero ser um advogado em Portugal, e você foi atrás do teu sonho. Para isso você teve superação. E por isso que você é o sucesso que você é, né? A Eurocidadanias, eu falo, ela não é uma empresa qualquer, ela é uma empresa que tem atrás não só um sonho de quem a construiu, mas que a construiu com muito esforço, com muita dedicação, com muito estudo, né? E aí já vou emendar aqui uma pergunta bem legal que chegou enquanto você estava falando. Você tá arrebentando, hein? O pessoal está mandando um monte de perguntas aqui para você. E olha que interessante essa pergunta. O nome da pessoa, acho que é Maiara, com Y, e aí depois tem um número na frente. Maiara, se você quiser mandar o seu nome completo, faço questão de falar. Obrigado pela tua participação e obrigado por estar perguntando para a Cássia. E tem muito a ver com, inclusive, com uma pergunta que eu queria fazer para você. Olha o que ela colocou aqui. Qual foi o momento, você que já contou um pouquinho, né? Qual foi o momento que você realmente decidiu virar essa chave, ou seja, eu vou me tornar eu vou para lá, eu quero sair para lá. Você já contou um pouquinho da tua história e foi muito bacana como você abriu teu coração e falou, meu, tudo que eu planejei, cara, deu errado. E eu Deu. não eu não desisti, pelo contrário. Eu falei, pô, agora que tá falando a minha língua. E ela falou isso que se identificou muito com você. A Mayara colocou isso aqui. Me identifiquei muito com o que a Cássia falou, porque eu também dou muitos tiros errados, tal. Mas aí tem uma coisa importante que ela fez uma Mas pergunta. posso só te interromper, né? Por E para a favor. Maiara que está aí, né? E que é importante, né? Também, né? Eu acho assim, você tem que estar sempre próximo de pessoas que querem crescer, prosperar, vencer, né? Progredir, aprender, né? Hoje, a maior dificuldade que eu tenho é de pensar essas pessoas, né? Porque aí sim você vai para frente, né? Você não precisa só de pessoas dizendo o que você tem que fazer. A vontade tem que partir de você, né? E a vontade, inclusive, de não desistir, né? Porque eu poderia ter desistido imensas vezes, ter voltado para o Brasil, onde eu tinha segurança, minha família, meus amigos, um país que eu amo. Não, eu quis vencer, né? Num outro local, né? E aí tudo começou a fluir, as coisas começaram a acontecer, né? E isso é muito, muito bacana, né? Então, queira fazer as coisas, tenha vontade, corra atrás, seja sonho, seja o que for. É isso aí.
E aí a pergunta que a Mayara está te fazendo aqui, e olha que interessante, né? Entrou uma outra pessoa que fez uma pergunta muito parecida. Tem 3 pessoas aqui que fizeram perguntas parecidas com a da Mayara. A Jéssica, o Ricardo e o Marcelo. Obrigado pela participação de vocês. E aqui eles falam uma coisa que eu uso muito aqui, né? Que eles falam das escolhas das batalhas, né? A gente precisa escolher batalhas na nossa vida. Em algumas delas a gente precisa perder para ganhar a guerra. Né? Eu sempre falo assim, a gente tem que escolher as batalhas. Qual que você vai pôr a tua energia e qual que você vai tirar. A pergunta que eu vou te fazer, eu acho que tem muito a ver com o que eles estão falando de escolhas de batalhas aqui, é assim, o quão a experiência da Cássia, né, tudo isso que você passou, essa história linda que você contou pra gente aqui, até você chegar onde você chegou hoje, o quão isso hoje você coloca naquele cara que entrou em contato com você e falou, poxa, eu quero buscar a minha cidadania. O quanto você consegue enxergar naquilo tudo e fazer, poxa, eu sei o que esse cara está sonhando, eu sei o que esse cara está... O quanto da Cássia hoje é colocado no Eu Cidadanias, ou seja, o quanto da tua história colabora para você ajudar pessoas a realizar, quem sabe, o sonho que você teve também. Sim, assim, Antônio, eu entendo, né? Quando eu comecei a isso, eu não tinha tanta experiência, né? Então eu tinha medo de falhar, né? Porque eu sabia que a pessoa que estava do outro lado tinha uma expectativa gigante. Cada um tem um motivo para querer uma cidadania europeia. Ou mudar de vida, ou mudar de país, ou simplesmente poder oferecer para um filho, né, uma educação de qualidade, com um custo bem mais baixo que do Brasil, ou simplesmente segurança, porque eu conheço casos assim, não quero generalizar, mas tem pessoas que buscam a cidadania para ter segurança, porque tem medo, né? E aí, o que eu coloquei na minha cabeça, né? Todo dia eu escolhia um medo, né? De alguma coisa que me colocavam, né? Seja uma situação, olha, eu tenho direito, não tenho, eu preciso achar um documento, eu não sei por onde começar. E eu falava para esse medo que eu colocava naquele dia, eu vou mostrar quem manda sou eu, né? Então, eu avançava o medo e corria atrás do resultado. E o que foi legal, né? Tudo que a minha empresa faz hoje, eu fiz sozinha. Então, assim, quando uma pessoa virava para mim e falava assim, olha, meu bisavô é italiano, mas eu não faço nem ideia do local que ele é, da Itália. E aí eu comecei a estudar pesquisa, né? Me tornei uma especialista, uma genealogista em pesquisa, né? Em achar documentos, né? Quando eu encontrava, eu passava noites, em claro, procurando um registro italiano, um registro português. Quando eu encontrava, eu ficava mais feliz que o cliente, né? Eu fazia questão de ligar, olha, desculpa o horário, muitas vezes, por conta de fuso, era tarde, mas eu viabilizei o seu sonho. Tua cidadania está viabilizada, vamos em frente, olha, achei em tal lugar. E sempre compartilhei de uma forma leve, né? Então, eu brinco que os meus clientes, eles não são só clientes, né? Hoje, o processo termina, eles são meus amigos, eles são meus parceiros, porque o processo não é rápido e o tempo todo a gente fica compartilhando felicidade, né? Ou dificuldade, cada dificuldade que a gente tem, que a gente supera, que a gente consegue estar mais próximo daquele sonho. E é muito legal, não sei se você reparou, né? Eu dei um tema resgatando as raízes, né? Isso é muito forte, Pajone. Isso é, assim, uma coisa incrível, que se você me perguntar, eu vou responder. Mas, assim, não tem como, né? Você acha que é alguma coisa. Quando você resgata isso, a origem, né? Por que que o Antônio é o Antônio? Isso está explicado lá atrás. É legal você conhecer seus antepassados, saber onde eles viveram, onde eles moraram, o caminho que eles percorreram, mesmo para chegar no Brasil. É lindo isso, né? Então tem muita paixão também envolvida. Você já percebeu que eu gosto do que eu faço, né? Cássia, conta um pouquinho pra gente, e acho que agora, não precisa nem te dizer, né? Um monte de perguntas chovendo aqui, perguntando, o que eu faço para tirar a minha cidadania? O que eu preciso para tirar a minha cidadania? Eu acho que essa é a parte técnica que você sabe tão bem, né? Mas como que você lida? Você falou uma coisa interessante aí, né? A pessoa que te procura hoje, ela
enfim, pelo motivo que seja, você contou que existem vários motivos que as pessoas te procuram hoje, mas, por exemplo, hoje, para a gente ter uma ideia aqui, que tem muito que as pessoas estão perguntando, e eu preciso passar o que as pessoas perguntam para você, né? Pela tua experiência, pelo tempo que você tem hoje, já vivenciando isso praticamente o teu dia, respirando isso todos os dias, né? O quanto tempo, mais ou menos, demora hoje para uma pessoa, vamos pensar que dê tudo certo, né? Ou seja, ela tem os documentos, você consegue localizar os antepassados dessa pessoa, você consegue ter todo um processo nisso, né? Quanto tempo, em média, pessoal? O pessoal está perguntando muito aqui, né? Quanto tempo, em média, demora para você conseguir uma cidadania europeia com uma empresa como a sua? Uma empresa séria, uma empresa que tem pessoas por trás que trabalham o tempo todo te apoiando, te suportando, não é simplesmente, vamos tirar uma cidadania. Não, o que você colocou. Você tem muito do teu dedo nesse negócio, né? Então você sabe, Sim. você fala, cara, conseguimos, ou pô, ainda tá difícil. Conta um pouquinho pro pessoal aqui que está te perguntando bastante isso. É assim, Antônio, eu trabalho com várias cidadanias, tá? Eu trabalho com cidadania portuguesa, italiana, alemã e espanhola, né? Então, cada país tem sua lei, suas regras, e existem vários tipos de processo quando a pessoa procura a gente e fala, olha, eu quero requerer a minha cidadania, tá? Então, tem cidadanias que são mais rápidas e tem cidadanias que são mais demoradas, né? Até por conta da demanda. Hoje, uma cidadania europeia virou um plano 2, né? Um seguro de vida que a pessoa vai usufruir em vida, né? Ela não está deixando só para alguém. Ela realmente pode usufruir disso. Então, em média, a gente pode falar que demora aí de 1 ano a 3 anos, dependendo da cidadania e dependendo do processo, tá? Tem alguns que pode ser um pouquinho mais rápido, mas não vai fugir disso. Foi a época que a gente resolvia um processo em 6 meses. Hoje isso não existe mais, porque a demanda aumentou demais, né? E não é só de Brasil, tá? É assim, hoje eu posso falar, 80% dos meus clientes são brasileiros, mas eu já tenho muito cliente na Venezuela, na Argentina, principalmente em países de crise, que é onde as pessoas buscam realmente ter um plano 2, né? Assim, não acho que uma cidadania é só para sair do Brasil, né? Você pode ter a cidadania, continuar no Brasil e ter vários benefícios, né? Eu brinco que tem cliente que me procura, né? Inclusive, eu não vou citar nomes, mas tem um que eu achei o máximo, né? Eu falei, olha, eu sempre pergunto, né? Por que você quer a sua cidadania? Ele falou, porque eu não quero mais pegar fila de imigração no aeroporto, né? Tá certo, para isso que ele foi sincero, você perguntou, ele respondeu. Tudo bem, ele falou, eu não quero mais pegar fila. Fila de brasileiro é sempre enorme, eu quero pegar fila de europeu que não tem fila. Eu falei, tudo bem, né? Vamos realizar esse sonho. E ele faz questão de toda vez que ele faz uma viagem internacional com o passaporte vermelho, ele tira foto, Cássia, olha a fila que eu te falei lá atrás, não pego mais fila. Então, assim, ele está super feliz porque ele não pega uma fila. Então, cada um tem um motivo, né, para querer. E muitas pessoas querem realmente esse resgate de raízes, né? Tem pessoas que procuram a gente e falam, olha, Cássia, cidadania é de menos, eu quero entender quem era meu avô, né? Onde ele morou, como ele chegou, onde ele construiu a sua vida. E isso a gente consegue, através de documentos, mostrar para a família. Então, assim, acaba sendo um processo lindo. Eu imagino. E você fala com. É muito bacana, né? E todo mundo está reconhecendo isso aqui. Você fala com um brilho nos olhos, isso é diferente, né? É o que eu falo, existem empresas, né? E quem está atrás, o back-office de uma empresa é fundamental, porque são essas pessoas que estão cuidando da tua vida, do teu sonho, né? Então, que bacana, e as pessoas estão percebendo claramente isso, né? Muita gente escrevendo aqui, nossa, impressionante como a Cássia fala com paixão, poxa, que legal conhecer a Cássia. Então, assim, você percebe que as pessoas, elas vão sentindo isso, e não é diferente, né? Já que você falou do teu tema que você escolheu, e aí tem muita gente perguntando também sobre ele, me tornando uma cidadã do mundo, aí eu vou trazer um pouquinho para a minha praia aqui. Pessoal, fiquem tranquilos, tem um monte de gente perguntando aqui como é que faz para contactar. Calma, a Cássia vai contar, mas antes a gente tem muita coisa legal para tirar dela. Uma experiência de vida fantástica. E agora eu vou puxar um pouquinho para o meu lado aqui, né? Você falou do tema que você escolheu,
do resgate às raízes, uma cidadã do mundo que você se tornou, e mais do que isso, né? Você não simplesmente se tornou uma cidadã do mundo. Você hoje é uma pessoa que fala mais do idioma, convive com pessoas de outros países, traz uma bagagem gigantesca para os seus clientes. Aí eu tenho que te fazer uma pergunta, que aí eu vou trazer para o meu tema aqui, tá? Brasileira, Cássia, doutora Cássia, chegou lá na Europa, chegou na Alemanha, falou, pô, aqui agora eu vou arrebentar, agora eu estou vivendo na Europa. Primeira coisa assim que você sentiu muito, que é o que eu falo, da expectativa versus a realidade, né? O que naquele momento você sentiu que teve que mudar um comportamento que você tinha aqui no Brasil? Que era algo que você já tinha enraizado na Cássia, até coisas que as pessoas aqui falam muito, né? Ah, mas isso eu não consigo mudar, Fagione. Claro que você consegue. Comportamento você muda, não muda caráter, comportamento você não consegue mudar. Você tem algumas coisas que você lembra, assim, que vem de imediato em você, que você fala, caramba, pensei uma coisa, tinha uma expectativa e a realidade é muito diferente, que mexeu diretamente com o teu comportamento, que você teve que se reinventar em alguns casos, cara, você lembra? Eu lembro de várias coisas, né? Quando, assim, quando você mora, né, você tem várias inseguranças, né? Mesmo no idioma, né? Eu já falava alemão, mas não falava assim muito bem, né? E às vezes quando eu tinha algo mais complexo, né? Eu falava, olha, eu falava em alemão, eu sou estrangeira, eu falo pouco alemão, você pode me ajudar? Aí a pessoa respondia assim para mim, você não sabe ler? Eu falava, meu Deus, como assim? Tá escrito, você não sabe ler? Né? E assim, eu chegava em casa super triste. Eu falava, meu Deus, acabou com o meu dia, né? E aí eu ficava com medo de fazer as coisas, de resolver as coisas, né? Não tem jeito, o negócio aqui é estudar, 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 né? Eu tenho que vencer esses alemães, né? E foi com estudo, né? Eu acho assim, principalmente estudo, até que eu conseguisse ter opções de vida, né? Que foi o caso da mudança para Portugal. E foi, eu conto para as pessoas, foi super engraçado, né? Eu fazia ponte aérea, Munique e Lisboa. Só que são 3 horas e meia para ir e 3 horas e meia para voltar, né? Eu fazia no mesmo dia. E muitas vezes eu chegava na Alemanha e eu tinha que voltar para Portugal. E eu fiz isso durante um ano, né? Eu fazia mais espaçado, depois chegou um ponto que eu tinha que fazer ponte aérea. E na Europa é gozado que, assim, a estação do ano influencia muito, né? Como no Brasil, mas lá muito nítido, né? Preço de voo, de hotel. Às vezes um hotel que eu pagava 30 euros no inverno, né? No verão custava 200. Eu falava, meu Deus, né? Então tinha a questão de custo também. E aí eu fazia ponte aérea. E chegou uma hora que eu decidi que eu tinha que mudar para Portugal, que era um país que nunca estava na minha lista. Eu sou portuguesa, tá? Minha mãe é nascida na Ilha da Madeira, então foi a minha primeira cidadania. Hoje eu tenho várias, mas assim, foi a minha primeira, a qual eu tenho um carinho enorme. Eu falo assim, minha mãe me deixou algo de bom nessa vida, né? Ela me deu estudo, me deu educação, mas me deu algo muito mais valioso, que é o poder resgatar essa cidadania que me ajudou muito, né? Eu falo, quem tem o sonho de ir para a Europa, não vai irregular. Não vá se aventurar para que você não sofra, né? E passe os perrengues, né? De um imigrante, né? Quem puder realmente se planejar ir com um documento, vai ter muito mais felicidade. E foi engraçado que quando eu mudei para Portugal, meu marido e minha filha amavam de paixão a Alemanha. Eles queriam... Olha, a mudança da Alemanha para Portugal foi muito mais difícil do que a mudança do Brasil para a Alemanha, né? E mais uma vez eu tive que recomeçar, adaptar minha família, porque só eu estava feliz, mas eu tinha que fazer com que eles também ficassem felizes, né? E deu tudo certo, hoje está todo mundo feliz. Hoje eu falo também para os meus clientes, eu tenho uma filha, ela tem 19 anos, ela está fazendo faculdade em Amsterdã, numa excelente universidade, e aí eu começo a contar questão de preço, né, diferença para o Brasil, as vantagens de você ser um europeu, e isso me trouxe uma liberdade enorme, né? Pela primeira vez, eu sempre venho para o Brasil e quando eu estou no aeroporto para ir embora, meu olho enche de lágrimas sempre, né?
porque é um país que eu amo, né? É o país que eu tenho meus amigos, é o país que eu tenho meu patrimônio, é o país que eu conquistei, né? Eu acho que, inclusive, essa força para tentar um algo mais. Então, eu sempre saio daqui com muita angústia, né? E agora eu cheguei numa fase da minha vida que eu tenho a escolha. Eu trabalhei para isso. O que é ter a escolha, né? Eu não estou presa a local nenhum. Eu cheguei aqui dia 15 e vou embora só final de janeiro ou fevereiro. E isso eu acho que é o sonho de consumo de qualquer um, né? Então, assim, eu passo uma temporada na Europa e hoje tenho condição de ficar o tempo que eu quiser no Brasil, né? Seja para tocar minha empresa, seja para ver meus amigos, seja para descansar. E isso é uma coisa que eu fiz também, que eu planejei e que hoje é realidade, que é muito bacana. Isso é muito legal. E aí você, o pessoal que está assistindo a live, né, é uma aula que você está falando aqui, porque bate muito com as coisas que a gente fala no dia a dia aqui, né? Primeiro, mostrar que pode parecer muitas vezes uma utopia, uma coisa muito difícil de você alcançar. Eu diria que é muito trabalhosa. E você contou aqui o quão você teve que estudar, se aprimorar, cair e levantar, até você chegar hoje no sucesso que você chegou. Não é simples. Eu acho que isso é muito bacana. A mensagem que você tá passando para todo mundo que está vendo você é dizer o seguinte: em nenhum momento eu estou dizendo que é simples, mas eu Não, posso garantir que é possível. Né? Então, assim, eu acho que é isso que falta muito, né, para as pessoas como um todo. E aí eu me coloco no meio também. Muitas vezes a gente tem ali um objetivo, tem um sonho onde eu quero chegar, e muitas vezes a gente escorrega, que é natural. A gente erra, a gente não está pronto, não está tão preparado quanto imaginava, e aí desiste, se arrepende e culpa o planeta, o mundo por tudo, e esquece de olhar para dentro e falar, poxa, se estiver na minha mão, eu tenho que fazer acontecer. E aí eu já vou emendar uma pergunta aqui que veio do Marcelo, que já tem a ver com um tema também que eu quero falar com você, que é sobre Você falou uma coisa muito interessante aí. Você falou uma palavra que, olha como é que o Marcelo já pegou rápido, né? Ele falou assim, muito interessante a forma que a Cássia colocou de não venha se aventurar, não se aventure, faça a coisa correta, faça, porque aí você vai ser feliz. Olha que interessante, ele pegou essa frase que você falou. Por isso que eu estou falando, você está dando uma aula aqui, muita gente está aproveitando muito do que você está falando. Eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante que você pode deixar como uma mensagem hoje aqui. Claro que está todo mundo interessado em, poxa, conheci uma pessoa escreveu um negócio aqui bacana, você vê o seguinte, conheci uma pessoa que é muito mais humana do que uma empresária. Ela está me convencendo, ela colocou, ela está quase me convencendo a ir para a Europa, a buscar uma. Mas aí eu quero pegar essa do Marcelo. Do Marcelo foi bem legal, me chamou muita atenção quando você falou isso. E as pessoas, muitas vezes, elas acham que viver fora do Brasil é uma aventura. Ah, eu vou, vai dar certo. E não é tão simples assim. A história mostra isso. não. O quão hoje a Cássia, a doutora Cássia, né, dona empresária, dona da Eurocidadanias, naquela primeira entrevista ali, onde o cara fala, desde do que você citou, que eu não quero pegar mais fila, até o cara que falou, cara, eu quero colocar meu filho numa escola, né? O quanto hoje você, empresária, dona da Eurocidadanias, consegue entender perfeitamente se aquilo que ele está tendo é algo possível, ou seja, vale a pena, você incentiva o cara, fala, olha, vamos atrás, eu não estou te prometendo que vai dar certo, estou te prometendo que vai dar certo. E o quanto a doutora Cássia já pega ali e fala assim, olha, peraí, cuidado que você precisa dar uma segurada aí nessa tua expectativa que a coisa não é tão simples assim. Bate muito com as pessoas que estão perguntando e estão falando de você aqui pelo teu profissionalismo, pela tua sinceridade. Então, Cássia, conta um Você pouquinho. falou a palavra certa, é a sinceridade, né? É assim, às vezes, Antônio, eu acho que eu tô contra a maré, tá? Enquanto as pessoas estão falando de escalonar, de vendas, de ter liberdade financeira, merecimento, várias coisas que eu acho super bonito, tá? Eu acho super bacana, né?
Eu ainda estou fazendo o inverso, né? Eu brinco que eu falo que a minha empresa é uma boutique de cidadania. Por quê? Porque o meu cliente, ele é aquele cliente que ele quer falar comigo, né? Eu tenho um operacional atrás de mim. Obviamente que ninguém faz nada sozinho, né? E eu falo, olha, você pode falar com ela sim, né? Mas assim, se você tiver alguma dúvida técnica, fala comigo, né? Então eu vejo que eu montei uma empresa onde eu faço uma coisa que poucas empresas fazem, é cuidar do cliente e ser muito sincera com o cliente. Às vezes, poxa, mas a fulano de tal me falou diferente. Eu falei assim, olha, consulta mais duas pessoas, né? Se te falar a mesma coisa diferente, eu acho que você tem que pensar. Mas eu te falo com base no que está acontecendo, você gostando ou não. Essa é a verdade. Você quer que eu te engano? Né? Você quer que eu falo? E assim, e muitas das coisas, né, eu só assino um contrato e só viabilizo um processo depois que eu tenho certeza que vai dar certo. Por quê, Antônio? É muito sério, né? Eu acho assim, em qualquer negócio, né? É que o meu negócio em si, eu falo que eu sou realizadora de sonhos, né? Quem me segue já há bastante tempo, acredite na magia, né? Eu nunca deixo de usar, né, essa frase. Todo o meu Natal, quando o pessoal faz a criação, eu falo, mas espera lá, cadê o acredite na magia? Não tem. Ah, pode voltar. Tem que ter, né? Porque realmente acreditar, eu falo que é magia, porque tudo que aconteceu na minha vida e ter esse retorno tão positivo das pessoas, óbvio, eu tô cansada, muito cansada, né? Porque eu sou uma pessoa só, né? Com uma demanda imensa, né? E eu falo, inclusive, a verdade, olha, eu preciso de alguns dias, né? Para eu poder te atender e para poder viabilizar o que você está me pedindo, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Eu sigo nessa linha, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, Cássia, você trabalha o dia inteiro. Por quê? Tem a questão do fuso, né? Isso é uma questão para quem está pensando aí em morar fora. E hoje o mundo mudou depois da pandemia, né? Hoje a gente tendo uma internet, a gente trabalha de qualquer lugar, né? O home office veio para ficar, né? Isso é uma grande verdade. E o meu cliente está no Brasil, então eu entendo que eu tenho que me ajustar a ele, né? Porque a cidadania não é a primeira necessidade, né? O ganhar o dinheiro, o fazer o dinheiro é a sua primeira necessidade. Isso é um sonho. Quando que as pessoas têm tempo de tratar no sonho, né? Ou de final de semana, ou no final do dia, ou na hora do almoço. Então, é um horário que eu tenho que estar disponível, né? Então, às vezes, de manhã eu resolvo alguma coisa enquanto o Brasil dorme, né? Ou é quando eu estudo, quando eu agilizo o processo. Quando o Brasil acorda, acabou meu dia, né? Eu fico o dia inteiro ou no telefone, ou falando com o cliente, ou executando, mas até a hora que o brasileiro vai dormir, né? E eu me adaptei a isso e sou feliz com isso, de verdade. Isso é uma coisa bacana que você colocou, né? Porque a experiência, eu falo que ela é é o grande divisor de águas do sucesso. Antes de você chegar no sucesso, você pode não perceber, mas muitas coisas que você aprendeu durante a tua vida, durante a tua estrada, quando você é testado, quando você é colocado à prova, vai fazer toda a diferença na sua vida. Sim. Então, isso que você está colocando, e é muito. Eu falo que não tem segredo, né? Eu sou apaixonado pelo estudo do ser humano como um todo, como o comportamento das pessoas. E quando você fala a verdade, isso se reflete. É o que está Sim. refletindo nas perguntas, é o que está refletindo nas pessoas comentando sobre você. Né? É muito bacana isso que eles escreveram. Poxa, achei uma pessoa ela é apaixonada pelo que ela faz e talvez está me explicando e está me mostrando que um sonho pode se tornar realidade. Basta eu ter uma empresa séria por trás disso. Basta eu ter pessoas Sim. que vão falar do meu sonho junto comigo. E olha que interessante, você está passando isso muito claro para todo mundo que está na live hoje. E em nenhum momento, sabe, eu acho que isso talvez seja o grande trunfo assim, que você usou nessa noite. Em nenhum momento você disse, não, isso é fácil, isso é Não. tranquilo. Não, viver aqui é sossegado. Não, vem para cá mesmo. Não, você falou em todos os momentos. Sou apaixonado pelo país que eu nasci. Minhas raízes estão aí. Hoje eu cheguei num ponto da minha vida que eu tenho opção
para falar o que eu quero fazer. E, poxa, que bacana, né? Saber que você está aqui, que você vai ficar mais 2 meses, 3 meses aqui, porque tuas raízes estão aqui. O nome que você escolheu foi justamente esse, né? As minhas raízes estão aqui. E essa verdade que você passa, que você passou durante esse bate-papo que a gente está tendo aqui, reflete no que as pessoas te perguntam. E aí eu acho que vale a pena sim a gente entrar num ponto agora que está todo mundo perguntando. Se eu não te fizer essa pergunta, eles vão me matar aqui, né? Todo mundo está querendo saber. Como a Cássia pode me ajudar a tirar a minha cidadania europeia? Como a Cássia pode... Galera, 2 coisas importantes aqui. Cássia, quando eu chamei vocês para estarem aqui nessa noite, quando eu convidei vocês, eu deixei muito claro em todas as nossas interações, e eu falava, vem conhecer a Cássia. Né? Por quê? Nós não vamos falar de cidadania, a gente vai falar de uma história. E isso faz toda a diferença. Né? Você ter a oportunidade de conversar, de ter o acesso a uma conversa com uma empresária como a Cássia, que veio aqui, coração aberto, contou a história dela, e em nenhum momento chegou e vendeu um sonho que não seja algo possível, né? Fez toda a diferença. Então, é o que eu falo sempre para as pessoas. A parte comercial, que é natural, a Cássia, ela é dona da Eurocidadania, ela precisa trabalhar, né, Cássia? A gente precisa trabalhar, a gente tem que tirar Todo nosso mundo. sustento para todo mundo, né? Mas tem um quê do ser humano? Diferença. Isso, palavra mágica, entendeu? E aí vem naturalmente, as pessoas estão encantadas. Então elas falam, poxa, me identifiquei, é com ela que eu quero conversar, é com ela. Conta um pouquinho pra gente, como é que funciona esse processo, Cássia? É assim, ó, que é muito importante? Aí é legal, porque eu não vou só ensinar ou falar o que a pessoa precisa, né, para uma cidadania, né? Eu vou despertar nela uma possibilidade. Então, a primeira coisa, conversar com a família. Vai conversar com seu pai, vai conversar com a sua mãe, vai conversar com a sua avó, vai conversar com seu avô, bisavô, se estiver vivo, e tenta entender a história, né? Olha, avó, onde você nasceu? E seu pai? Né? Tenta entender de onde é a sua família. As pessoas não sabem, de verdade, Antônio, as pessoas não sabem da sua origem. Ah, porque minha família não se entende. Olha que chance boa, né, de você voltar a conversar com a sua família, né? As pessoas que por algum motivo da vida se distanciaram. Faça esse resgate primeiro dentro da sua casa, né? Faz um papo com o seu pai, tenta entender a história dele, como era o pai dele, o avô dele, né? Que você vai, inclusive, perceber que tem algumas semelhanças, né? Em você, olha, o vovô, nossa, como o vovô era parecido comigo, né? Então, essa conversa é muito importante, é a primeira coisa, né? Porque a gente nunca descarta essa conversa. Às vezes a pessoa chega pra gente, olha, minha mãe dizia que o bisavô dela era alemão, né? Ou as pessoas acham que a cidadania é pelo sobrenome. O sobrenome pode indicar, sim, mas isso não é uma verdade real, tá? O que manda são documentos. E aí vem a lição número 2, né? Que é super bonitinho. Eu falo, gente, não adianta você me falar que chama Fagione. Fagione, óbvio, né? Que você tem ascendência italiana. Você nunca foi atrás, mas eu já te falei que tem, né? Eu acho em 2 minutos seu italiano. Assim, é um nome muito forte que a gente sabe que existe uma ascendência italiana. Mas tem muitos nomes que não diz nada e pode sim ter uma ascendência. Até as pessoas às vezes me perguntam, olha, meu sobrenome é japonês, eu posso ter cidadania portuguesa? Lógico que pode. Posso ter cidadania? Lógico que pode. Não é o sobrenome que vai dizer, e sim o sangue, né? É puxar aquela linha, né, pelo sangue mesmo. E a outra dica que eu posso dar para as pessoas é assim, olha, tenta encontrar documentos. Todo mundo, quando nasce, tem uma certidão de nascimento, quando casa, tem uma certidão de casamento, e quando morre, tem uma certidão de óbito. E esses documentos, muitas vezes, ficam guardados na família. Sabe aquela história, né? Ah, onde que estão os documentos da tua avó? Ah, numa caixinha de sapato, lá em cima no guarda-roupa.
Já ouviu isso? Né? Muitas. Corre na sua avó e pergunta para ela onde que está a caixinha no guarda-roupa e veja o que tem ali dentro, né? Você vai encontrar preciosidades. Então, a própria certidão da pessoa, e aí tem sempre buscar a certidão mais antiga, né? Muitas pessoas falam, nossa, Cássia, mas meu pai não tem certidão de nascimento. Quando ele casou, ele entregou no cartório. Isso é um mito, é mentira, né? Porque a certidão de nascimento continua existindo. Se você observar no casamento, vai dizer que ele nasceu, por exemplo, em São Paulo, capital, Brás. E é só você ir lá no cartório do Brás que você vai conseguir a certidão de nascimento daquela pessoa. E assim por diante, é um trabalho de formiguinha, né? Você não tem antiga, pode escrever que a certidão anterior a essa vai te trazer informações importantes, até que vai aparecer, por exemplo, uma certidão, fulano de tal alemão, ou fulano de tal natural da Itália, ou fulano de tal natural de Portugal, bingo. Né? A gente só precisa encontrar essa certidão de nascimento na Europa para viabilizar um processo. E, obviamente, aí tem muitas regras, né, para cada cidadania. Não é assim, se eu tiver um tataravô português, eu tenho direito? Depende, né, por conta das gerações, mas isso daí é um começo, né? Eu não sei se eu conseguir responder tua pergunta, porque tem muita questão técnica, mas é um começo. Conversar com a família e ir atrás de documento. A gente só consegue viabilizar um processo com documentos. Isso é bem legal. E uma coisa que você falou, respondendo a tua pergunta, se respondeu a minha, total, respondeu. E aí, tem um ponto que eu acho muito importante, e vai essa dica para todo mundo que está assistindo a gente. Claro que eu estou falando aqui, é o Antônio Fagione que está falando, a gente tem uma especialista aqui hoje que vai dizer se faz sentido ou não o que eu estou dizendo, né? Eu acho que é muito importante quando você tiver... Cássia falou várias coisas aqui, eu confesso, nunca na vida eu tinha parado para pensar que é muito mais do que você ter um passaporte vermelho, tem a tua história ali, tem uma Bem, trajetória, tem uma... É bonito isso que você trouxe, porque eu acho que é isso que está encantando todo mundo que está aqui na live, né? Você tem e essa... assim, e também não vender ilusão, tá? Tem processo que a gente viabiliza e que é muito difícil mesmo, com muita dificuldade, né? O importante é não desistir. Eu nunca desisto, né? Lembra que eu comecei vontade de crescer, de prosperar, né? E de não desistir também, né? Porque assim, a vida coloca vários obstáculos para gente, né? Então eu tento sempre me superar, seja num processo, seja na minha família, seja entre os meus amigos. Eu aprendi que não existe um caminho mais curto, né? Existe o que quando você começa a colher resultados do que você está fazendo, essa é a recompensa, né? Não é só o dinheiro, né? Às vezes eu olhava e falava assim, eu quero ganhar dinheiro, né? Eu não quero ganhar dinheiro, eu quero fazer dinheiro, né? A minha vida é sempre no ativo, não é nada no passivo. Então eu tenho que correr atrás, se eu não sei uma coisa, eu tenho que aprender. Se eu tenho um obstáculo, eu tenho que vencer. Pode acontecer de dar errado? Pode, mas não foi por falta de tentativas, né? Porque aí eu não meço consequências. E talvez aí esteja aí um segredo e uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, que é sonho, superação e sucesso. Se você fizer tudo certinho, vai dar certo. Boa, boa. Uau, hein, galera? Que aula, hein? Que aula. E eu já sei que agora vem um monte de mas estamos terminando, chegando no final da nossa live. Como eu falo sempre, né? Quando o papo é bom, passar rápido, né? E, poxa, que bacana, que legal você ter vindo aqui hoje, contar a tua história. Mais do que isso, você ter a oportunidade de passar para todo mundo que está assistindo a gente. Eu falo, Cássia, que o bacana da rede, né, da internet, do Instagram, onde a gente está agora, enfim, o bacana disso tudo é que você consegue chegar em milhares de lares, né, com pessoas completamente diferentes.
pessoas que conseguem enxergar claramente o sonho de uma cidadania europeia, pessoas que falam, não está tão longe para mim, mas você foi muito feliz na forma que você contou aqui hoje a tua história e a história da tua empresa, porque você falou claramente de, cara, é muito mais do que isso, né? É você Sim. saber tua história, conhecer tua história, saber de onde você veio, muito legal isso tudo, E né? outra coisa que é legal, Antônica, e eu acho que tem que falar, ninguém faz nada sozinho, tá? Né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma equipe, direto, nós somos praticamente quase 20, né? Fora os indiretos que prestam um serviço para a gente de algumas necessidades. Mas, assim, o que que é importante? Todas essas pessoas que trabalham na Eurocidadanias, né? Obviamente, a Cássia é uma pessoa só. Eu falo com o cliente, adoro. Né? Se eu pudesse, eu falaria o tempo todo, né? Mas eu também tenho que trabalhar, eu também tenho que executar, eu sou a técnica do negócio, né? E hoje, assim, com muito custo, né? E talvez até sabedoria, as pessoas que trabalham comigo, que estão dentro da Eurocidadanias, compraram essa ideia, né? Importante. E sabem o valor que eu dou para o meu cliente, que eu dou para esse sonho. Então, eu falo que ali ninguém... É todo mundo realizador de sonho, né? Porque você vai dormir se você falhar, né? Então, hoje eu consegui ter pessoas ao meu lado que me ajudam muito, né? Que estão na mesma linha de pensamento que eu, né? Os valores são os meus, né? Eu acho que é por isso que está certo, né? Eu comecei a live falando, né? Esteja sempre próximo de pessoas com tanta vontade quanto você. E é isso, né? Você tem que realmente puxar essas pessoas para você, para que essas pessoas te ajudem a crescer na linha que você acha que é correta, né? E se não der certo, tudo bem, né? Ela vai achar o caminho dela. Talvez não seja o caminho que ela quer seguir. E é difícil achar as pessoas que compartilham dos mesmos objetivos e dos mesmos sonhos e dos mesmos valores. Com certeza. Bom, Cássia, estamos chegando no final da live. A live não é minha, a live é sua, né? Então, assim, em nome de todo o nosso time aqui, agradecer muito você. Talvez você não tenha a dimensão do que foi esse bate-papo que você teve com a gente hoje aqui. Você foi muito feliz em muitas coisas que você trouxe, contou a tua história de peito aberto, mostrou para as pessoas que é possível sim você realizar seus sonhos, não deixou em nenhum momento dizer que foi fácil, com todos os teus tombos. Obrigado, de coração, obrigado. Olha, a gente Mas é poderia. verdade. É para falar de tombo, me convida um dia que eu fico aí a noite inteira falando só dos tombos. Mas isso é muito bom, sabe por quê? Porque mostra para as pessoas que você é humana, porque todo mundo, o ser humano é assim, ele olha o resultado final. Então ele olha hoje a Cássia, empresária, dona da Eurocidadania, ele não tem ideia de como foi. E hoje você deu aqui uma aula para todos nós, né? Nesses 57 minutos que a gente quase está conversando aqui, 50 e pouquinhos minutos que a gente está conversando, e eu não posso me furtar de te agradecer demais. Eu fiz isso várias vezes, vou fazer quantas forem necessárias, porque você encantou. Eu acho que isso é o mais importante. Todo mundo aqui pelas mensagens, te mandando parabéns, falando que você é uma brasileira com B maiúsculo, contando um monte de coisas legais aqui. Isso é muito bom. E eu tenho certeza absoluta que é muito bom, sim, quando a gente vê brasileiros que venceram, né? Que tinham sonhos, sim, mas foram lá e desafiaram, né? Tenho Mas, certeza. Antônio, só te cortando, eu não poderia deixar de falar aqui, né? Que eu acho que é importante. Eu sou brasileira, sim, é o meu país, é o país que eu amo, mas eu também sou portuguesa, sou italiana e sou alemã, tá? E eu amo esses países, né? Porque de uma forma ou de outra eu resgatei essa raiz, eu entendi o porquê daquilo, da minha origem, né? E eu falo para todo mundo, eu amo Portugal, foi o país que me recebeu de braços abertos, foi o país que também me ajudou a vencer. E eu acho que a gente não pode ser hipócrita na vida e a gente também tem que valorizar e agradecer o que acontece de bom. Então, por que que eu quis falar isso? Porque eu não sou só brasileira, né? Eu tenho outras pátrias e tenho outras pátrias que eu amo e eu não tenho vergonha de falar isso, tá?
Se é para defender Portugal, eu vou defender. Se é para defender a Itália, eu vou defender. A Alemanha também. É importante isso, né? É importante você comprar isso para a tua vida. Muito legal. Cássia, como as pessoas encontram você? Como as pessoas encontram a Eurocidadanias? Como as pessoas podem contactar você? O espaço é teu nesse finalzinho de live. Fique à vontade. Muito obrigado de coração de você ter compartilhado sua história. Obrigada, Antônio. As pessoas que quiserem conversar com a gente, tem o Instagram Eurocidadanias, tem o Facebook, tem o nosso site. O telefone que aparece é meu telefone direto, tá? As pessoas vão falar comigo, eu procuro responder rápido, né? E esse contato inicial eu gosto de ter, né? Eu gosto de fazer isso, por isso que às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade. Instagram, Facebook, eu não sou muito craque, tá, gente? Eu não tenho tempo de ficar entrando em mídia social, né? Mas assim, existe o caminho, pelo menos me dizem, né, que existe, tá lá meu telefone, me manda uma mensagem, eu sou super rápida no WhatsApp, e aí a gente tem contato direto, né? Eu gosto de encurtar os caminhos, né? Tá errado? Não sei, mas eu gosto de fazer isso, eu gosto que seja dessa forma. Muito legal. Cássia, obrigado mais uma vez. Pessoal, quem assistiu essa live ao vivo, obrigado de coração para todo mundo que participou. Obrigado a todos. Quem tem a oportunidade de ver a gravação dessa live, fiquem à vontade. A Cássia já falou onde vocês acham. Aqui, inclusive, passou o tempo todo, né? O nome da Cássia junto com o nome da empresa da Cássia, na verdade, o tempo todo junto na live. Vocês vão continuar tendo acesso a esse link, Eurocidadanias, tá? Sou suspeito para falar, vale muito a pena, né? Conversa com gente que tem uma história como ela, conversa com gente com quem já conseguiu, de repente, Tem atingir os vários objetivos que quer. clientes aqui na live, estou super feliz, né? Não só quando eu falo que eu não tenho só clientes, eu tenho amigos, Fagione, a prova é aqui, né? Eu vi passar vários e fiquei realmente super feliz, né? E eles sabem o que eu estou falando na verdade, eles sabem que esse canal tá aí e estão aí também me prestigiando, né? O teu público, né? Que é um público novo. E se eu contribuir com algo que você faz esse trabalho maravilhoso, mais uma vez eu te agradeço, né? Segue o teu caminho, né? Mentorando essas pessoas, mandando essa mensagem gostosa. Eu, pelo menos, adoro abrir de manhã, né, o Instagram para ver alguma coisa que você está falando. Poxa, é verdade, né? Faz as pessoas pensarem, a gente precisa disso. Obrigado, obrigado de coração por tudo que você fez essa noite, compartilhou com os nossos colegas, os teus novos amigos, né? Você conquistou aqui hoje com a tua competência, com a tua história. E galera, compartilha esse vídeo, encaminha aqui embaixo, usa o aviãozinho, manda para um monte de gente legal, porque é uma história rica, é uma aula que a Cássia deu para a gente aqui hoje. E você aí que está interessado em conhecer um pouco mais, como você tem um pouco da sua história, se você tem interesse em buscar uma cidadania europeia, prato cheio, tá aqui uma pessoa que eu recomendo Não de é olhos só a cidadania, hein? É o resgate, as raízes. da Você vai ver que é história. muito mais legal. Um beijo, gente. Boa noite para todo mundo, bom dia para quem está vendo o vídeo, boa tarde para quem está vendo o vídeo depois gravado. Cássia, de novo, obrigado. Um abraço, galera. Tchau, Outro, tchau. tchau.